Olá, sejam bem-vindos. Boa tarde. Que bom que vocês estão aqui, obrigada. Vamos esperar um pouquinho só, o Ale já está entrando também. Oi, Ale. Olá. Você me envia o pedido para entrar aqui na conexão, Ale, por favor? Olá, professor. Seja bem-vindo. O Ale está entrando. Olá. Olá, tudo Tudo bem? Tudo bem, Tati? E você, como está? Tudo bom, graças a Deus. Que bom. Ó, colocar aqui. Aumentar um pouquinho o som aqui. Você tá me ouvindo Me bem, ouve Ale? bem? Também? Tá me ouvindo bem também? Escuto bem. Tranquilo. Maravilha. Vamos Legal. só esperar 2 minutinhos para deixar o pessoal aí ver a nossa live e se conectando, tá bom? E aí a gente Maravilha, vai maravilha. esperar Deixa. uns 5 minutinhos no total, né? Oi, Deixa. Dê! Obrigada! O professor Juninho tá aí, o Natan também tá, do nosso projeto. Bacana. Boa Ah, tarde a todos aí. quem mais? A Deirana. Boa tarde, pessoal. Vou esperar só mais 1 minutinho só para a gente começar o nosso bate-papo, tá bom? Maravilha. Treinando bastante, Ale? Bastante, viu? Tô treinando mais essa quarentena aqui do que todos os outros períodos aí que a gente teve, né? Muitas lives, então a gente tem que acabar fazendo junto com o pessoal, então tá bem puxadinho aí. Tá fechado. Eu acho legal, assim, a parte interessante para quem é aluno, né, de vocês, ou seu, ou de Uhum. onde eu treino, enfim, para quem é o aluno, a parte mais legal é a gente ver o nosso professor treinando, né? Porque A quando a gente vai na executar. academia, né, normalmente vocês passam 1, 2, 3 para mostrar para gente e normalmente acompanham a gente a fazer assim, olhando, corrigindo, né? Sim, sim. Então é legal porque agora a gente está tendo também a oportunidade de treinar junto, né? Literalmente junto, né? Treinar junto. É o que os meus alunos lá do espaço, né, da treino, falavam. Ah, a gente quer ver um dia, né, você treinando, a gente quer ver. Ah, lá. Não, vocês é que tem que treinar, gente. Eu tô aqui só para orientar. Então é isso aí mesmo, a gente passava, né, orientam, às vezes você vai lá, executam um ou dois movimentos para a pessoa ver, né, tem essa coisa bastante visual, né, em relação ao treino, que é importante, mas aí depois você só fica ali orientando mesmo. Agora na live não tem como, né? É totalmente pelo visual mesmo, então a galera tem que ver você fazendo ali, repetindo, Não e é acaba ficando só. puxado. Exato, não é só orientação, né? Vocês fazem o treino inteiro Aí junto. a gente Eles tem que devem fazer. estar também super felizes, porque é bem diferente para a gente, aluno, né? Então Sim. é bem legal ver o professor fazendo e super legal isso. Nas assessorias online, a gente ainda consegue seguir um pouquinho desse perfil aí de executa, dá um tempo, determina as repetições e o aluno vai fazendo, né? Tá. Porque aí a gente tá visualizando, o atendimento sempre um ou dois alunos ali, ou numa sala, mas na live não tem jeito, aí na live a gente tem que Fazer fazer de junto. ponta a ponta, tem que fazer de ponta a ponta. Tudo tem um lado Mas é bom que a gente não fica parado.
Exato, exato. Tudo tem um lado positivo, né? Vocês treinam efetivamente também, lógico. E a gente também acaba conseguindo ver assim, os nossos professores fazendo, né? Fazendo. É muito Não, legal. e é uma dificuldade, assim, até na nossa rotina normal, da gente conseguir ter um horário para treinar. E, pelo menos no meu caso, era muito difícil encontrar um horário, porque assim, você acabava saindo de uma aula, tinha 10, 15 minutos, você entrava em outra aula, então era difícil, assim, você encontrar um período que você pudesse treinar. Dessa forma, querendo ou não, foi um jeito também de, pelo menos 3, 4 vezes por semana, estar fazendo treino aí. Então foi bom, nesse sentido, foi bom também Exato, para a muito gente se bom. manter nessa quarentena, porque imagina, a gente só dando aulas também online e sem estar praticando, para a gente também ia ser complicado no sentido da atividade, né? Com Então isso certeza. acabou contribuindo bastante, até para a gente também manter aí um pouquinho do físico, da saúde, ajudou bastante mesmo a questão das lives. Com certeza. Paulo Lima entrou também, seja bem-vindo. Para quem... Paulo Lima, Derana, tá? Boa tarde aqui a todos. Espero ter falado aqui na frente de todos. Estou aprendendo aqui também com isso daqui. Então, só para falar um pouquinho dessa ideia das lives, né? A ideia das lives surgiu com a minha atuação lá no Spiritual Football Brasil. O Ale faz parte também do nosso time, né, Ale? A gente está junto ali nesse projeto. E essa ideia da live surgiu pensando neles, né? Pensando no projeto, pensando em como trazer informação para os jovens atletas. E aí depois eu pensei, por que não expandir isso para as famílias? E logo veio a ideia, então, poxa, vamos então colocar isso ao vivo? E quem tiver interesse pode ter acesso à informação, né? Porque é um momento que a gente está com muita, infelizmente, com muita fake news, né, rolando aí nas redes sociais, sobre absolutamente todos os temas, né? Todo mundo sabe um pouco de tudo, né? Falam, né, que de médico e louco todos têm um pouco e todos também sabem um pouco, né? Então são dois temas também que todo mundo sabe um pouco, né? Então é importante a gente falar com quem entende do assunto, com quem conhece de fato da sua área de atuação, para a gente trazer informação segura para todos. E aí eu decidi fazer então lives, né, abertas ao público, né, não mais fechadas como era a ideia inicial, né? Então, para quem não conhece, o Ale está aqui com a gente, o Alexandre Vitor. Ele é coach esportivo e preparador físico. Falei certo? Falei, né? Preparador físico. Perfeita. Preparador físico e está com a gente também no projeto da Spiritual Football Brasil. Trouxe então o Ale para a gente falar um pouquinho aí de atividade física, como que a gente fica, né, nessa quarentena em relação a tudo isso, tá? Quem tiver perguntas, pode fazer perguntas também no decorrer da live, eu vou tentar ler todas, tá bom? Ale, para a gente começar o nosso bate-papo, você gostaria de falar alguma coisa antes, fazer alguma colocação? Legal, primeiro agradecendo o convite, Tati, pela parceria, pela tua iniciativa, a gente que acompanha o trabalho teu lá com os garotos do projeto, né, e levando aí para o pessoal em geral, que é importante, né, como você falou, atingir as famílias e atingir todo o público nessa quarentena. Então, nunca se procurou tanta informação quanto nesse período, né? Querendo ou não, a informação vem até você que você está em casa o tempo inteiro, então as pessoas parecem que estão ainda mais conectadas do que já éramos, né? Então, a pessoa está o tempo inteiro na TV, no celular, enfim, e essa informação acaba vindo para dentro de casa, querendo a pessoa procurando ou não, mas as pessoas estão muito, muito interessados nessas questões, principalmente voltadas à saúde, né? Tudo está permeando essa questão. Então é importante todo esse trabalho que também leva um pouco de informação não só para os atletas, tanto da parte psicológica, nutricional, como você trabalhou lá com a Paty, né? E foi bem bacana. E levando todo esse aparato de informações relevantes aí para a galera, agradecer mesmo a oportunidade de poder esclarecer um pouquinho sobre atividade física nesse período aí. Imagina, eu que agradeço o convite, aceitar o convite e também por me indicar a Paty. Foi bem legal. Não sei se você conseguiu acompanhar nossa live, foi top.
Agradeço bastante, tivemos um bom retorno também. Depois o pessoal me escrevendo, que legal, me passa contato. Show de Ela é uma bola. profissional incrível. A gente trabalha, né, lá na Training com ela fazendo a parte nutricional, e aí como você me falou, né, Conta um pouco da Training Solutions. Tá, legal. Então, a Training, assim, sou formado em educação física, né, levei um pouquinho mais a minha formação aí pro lado do coaching e da preparação física, então trabalhando nessas duas formas. Estou agora na minha terceira pós-graduação, que é específica em treinamento desportivo de alto rendimento, que é mais voltado ainda para atletas, né? Claro que a gente acaba usando para o público em geral, mas tem um foco um pouco maior na parte de preparação esportiva mesmo. E a gente teve a ideia, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar essa parte do funcional, do condicionamento físico geral, e desde a minha formação eu sempre quis, né, ter um espaço próprio onde eu pudesse desenvolver as minhas ideias, não ser um professor de sala de musculação, enfim. E graças a Deus acabou dando certo, né? Eu tinha uma outra atuação, consegui sair dessa área, eu era designer, não tinha nada a ver com a área, e saí para montar o espaço, né? Então eu direcionei toda a vida, toda a carreira para isso, e aí montei lá o núcleo, e a ideia, eu sempre tive. Boa tarde, uma aluna minha aí entrando agora, a Flavinha, bem-vinda. Oi, Flávia. E eu sempre tive essa ideia de montar um espaço que trabalhasse de forma multidisciplinar. Eu sempre achei isso a base, né, de tudo. Eu sempre tive essa ideia de que era muito importante você trabalhar as áreas afins à educação física para construir realmente, pensando em saúde, em condicionamento físico ou até na preparação atlética, esportiva, que você tenha a base de outras áreas, porque é muito difícil você coordenar isso de forma solta, né? Um problema que a gente tem muito na área aí, a pessoa passa no nutricionista X, no fisioterapeuta Y, alinhamento desse trabalho, né? Então, quando a gente montou lá o núcleo, a ideia era trazer profissionais da fisioterapia, da psicologia esportiva e da nutrição, a princípio, para compor. A letra travou aqui para mim. Oi, Neto, obrigada por estar assistindo. Oi, Ale, travou aqui para mim. Peraí que travou aqui para mim também, deixa eu só reconectar o meu fone aqui. Tá bom. Vamos lá. O professor está falando assim, olha aí o que íamos perder se você vai para a área de design. Opa, agora, olha, o perdeu ali um pouquinho, né? Trabalhava um tempão nessa área aí, mas pode agregar para educação física. Com certeza. O conhecimento a gente não perde, né? Não perde nunca, com certeza. Eu uso ainda muitas das coisas para fazer aí, posts e tal, e o trabalho do marketing, né, me ajuda aí bastante. Então, como eu estava falando, a gente pensou sempre em fazer esse trabalho multidisciplinar, aí trouxe, né, a Patrícia como nutricionista, a psicóloga esportiva, que eu conheci na primeira pós que eu fiz, que era de psicologia do esporte, né, como a gente comentou, voltado à psicologia do esporte, para trabalhar ali com os atletas, e uma físio também para trabalhar na parte de reabilitação. Eu acho que dessa forma, minimamente, a gente consegue, quando a pessoa chega no espaço, seja para o condicionamento físico no geral, ou seja para uma reabilitação esportiva, ou para uma preparação esportiva, dar o mínimo ali que ela precisa de todas as áreas, ou das mais importantes, vamos dizer assim, né? Para que a pessoa realmente tenha um desenvolvimento mais efetivo, com qualidade, e que a gente possa, principalmente, controlar essas variáveis que são importantes, né? Então, alimentação, a parte mental, a preparação mental e a fisioterapia que nos ajuda ali nos processos de reabilitação, de prevenção de lesão, tal, que são os pontos que a gente considerou aí os pilares, né, do treinamento, e eu aplicando a parte da preparação física. Show. É um espaço bastante completo, né? Ele tem diversas áreas e eu também acredito muito nisso, né? É tudo uma coisa só, né? Eu acho que é um ciclo e não se faz um pedaço sozinho, né?
É um conjunto Lá a gente consegue, né? de profissionais, de áreas. A ideia era justamente essa. Então a pessoa vai lá, ela consegue passar na nutricionista, e aí ela já está adequada com o que ela está treinando, qual é o objetivo, né, qual a carga de treino que a gente está dando. Então é muito mais fácil, até da Patrícia, no caso, orientar qual é a melhor forma dessa pessoa se alimentar, se hidratar, enfim, ou suplementar, no caso de um atleta. Mas tendo essa ligação direta com a gente consegue conversar e alinhar isso de forma mais efetiva. Assim, né? É bem bacana nesse sentido. Perfeito. Quem tiver interesse, Training Solutions. Training Solutions, ali o espaço ali na Moca. Né? Vai fazer um ano agora, infelizmente vamos fazer um ano nesse período de pandemia. Não vamos poder comemorar da forma como a gente tinha imaginado, mas agora em julho a gente completa um ano lá. E aí a gente trabalha com várias partes também dentro do condicionamento físico, né? Então, o cross-training, funcional, tem um trabalho de mat pilates lá, de pilates solo, e preparação esportiva para atleta também. Ale, aproveitando que você está trazendo toda essa visão bem ampla para a gente da academia, não sei se posso chamar de academia. Pode, cara. Qual que é a importância da atividade física, de uma maneira geral, para as pessoas? Bom, assim, o maior problema que a gente tem, né, conhecido aí, que é um problema de saúde pública, na verdade, infelizmente não é tratado dessa forma, é o sedentarismo. O sedentarismo aí acomete praticamente 60% da população. Se a gente pensar a nível Brasil aí, é muita coisa, é muita gente que não se exercita, que não tem uma rotina, né, de treinamento físico, de atividade física. Então, assim, base para, primeiro, qualidade de vida e saúde, né, antes de pensar em estética, em hipertrofia, enfim. Mas pensando só apenas em qualidade de vida e saúde, ele é o ponto básico, né, o treino, a atividade física e a alimentação, vai pelo menos manter você saudável, longe ou pelo menos mais longe possível das doenças que vêm, né, que trazem junto a inatividade física, então doenças crônico-degenerativas, diabetes, hipertensão, enfim, aí a lista é grande, preocupante, né, porque isso acarreta até um próprio problema, e a gente considera de saúde pública por conta disso, porque isso acaba virando realmente um problema de saúde por falta de uma atividade física. Então essa prevenção, né, que você poderia fazer com a atividade, acaba transformando num problema de saúde, que aí você vai ter que recorrer ao médico, ao sistema de saúde, ou ao plano para quem pode, entrar em medicação, enfim, aí você piora o quadro, sendo que se você conseguisse manter uma rotina ali básica, né, que a Organização Mundial de Saúde recomenda de 150 minutos de atividade moderada por semana, quer dizer, se a pessoa praticar 5 vezes por semana aí 30 minutinhos, a gente já eliminaria uma grande parte desse problema, mas infelizmente muitas pessoas não conseguem fazer nem esse mínimo, né? Então, mesmo a gente tem um grande número de academias, de estúdios, enfim, ainda está muito distante de trabalhar, pelo menos a maior parte da população, e os estudos são muito claros, né? Você mantendo essa rotina alinhada com uma alimentação saudável aí, você elimina 90% aí dos riscos do aparecimento desse tipo de doença, o que para todo mundo já seria uma vantagem muito grande. Claro, você tem aí algumas questões genéticas, enfim, a gente da rotina, do dia a dia, coisas que acabam interferindo e que levam às doenças que a gente tem hoje, mas pelo menos uma boa parte dos problemas a gente já conseguiria resolver só trabalhando aí esses 30 minutinhos por dia. E 30 minutos não é muita coisa, né? Não é muita coisa, exatamente. A gente sabe que a rotina realmente é difícil, né? A gente encara isso com os alunos todos os dias, né? A gente vê, principalmente agora que a rotina mudou novamente das pessoas, né? Então tá tudo no online, né? As mães aí com os filhos em casa, nas atividades da escola online, então aí você tem que remodelar tudo novamente para encontrar um tempinho, mas sempre dá, né? Dá para encaixar. A gente sabe que não é fácil, realmente não é mesmo, mas é importante, é fundamental. A gente fala assim, a gente se dedica tanto ao trabalho, né? A gente tem que estar naquele período de 8, 9, 10 horas trabalhando, mas é importante ali, sabe, fazer aquele esforcinho de mais 30, 40 minutinhos, conseguir fazer uma atividade, seja em casa, seja na academia, enfim. É fundamental, porque isso vai ajudar. Esses 30 minutos diários, eles teriam que ser consecutivos
Ou eles poderiam ser divididos durante o dia? Ah, vou fazer 10, vou fazer 10, vou fazer 10. Ou não, ele tem que ser outros 30 corridos. O ideal é que esses 30 sejam de forma contínua. Mas se você também não consegue, você pode distribuir. Eu consegui fazer 15 minutinhos de manhã, 15 à tarde. Uma rotina ali dentro do teu dia. Ok, quer dizer, você tirou um período para se movimentar. Menos que isso é um pouco difícil de você causar um certo tipo de estresse que a gente fala, né, no corpo, que seja significativo. Tem essa questão também. E aí, assim, a gente vai muito para dentro dos objetivos de cada um, né? Porque a gente, quando fala em qualidade de vida e saúde, a gente está falando num plano mais geral, mas aí você tem as condições específicas daquela pessoa que, de repente, precisa de um emagrecimento. Então, talvez ela precise fazer uma atividade um pouco mais prolongada, um pouco mais de intensidade. Aí, cada caso é que a gente vai ter que analisar realmente o tempo, né, necessário para o objetivo específico. Mas pensando no geral aí, mesmo que a pessoa consiga fracionar em 2 vezes, uma atividade moderada aí, já ajuda bastante, né? Perfeito. Agora, focando um pouco mais em atletas de futebol, né, que é um pouco aí o que a gente pensou no início, né? E também que é completamente assim relacionado ao projeto, né? Como que você descreveria um dia de treino desses jovens, desses atletas, numa situação normal, né? No campo, né? Sem essa pandemia? Como que eram esses treinos, assim, se você pegar um dia? A gente pode dar um exemplo, porque isso vai depender muito do período em que a gente está treinando, né? A gente sempre divide a fase de treinamento, a gente monta o que a gente chama no treinamento esportivo de periodização, né? Então a gente olha o calendário de atividades, ou das principais atividades, e vem fazendo uma regressão de meses, semanas, e aí vem estruturando dentro dessas semanas e meses aí, quais serão as fases do treinamento. Então, uma fase de preparação, uma fase mais específica, ou uma fase quando está chegando próximo do jogo. Então, assim, acaba variando muito o que os atletas fazem, dependendo do período em que eles estão de preparação. Vamos dizer que pensando lá no projeto, né, que a gente estava ainda iniciando o projeto de preparação. Então, a gente ia começar a gente estava fazendo os testes, né, os testes de campo, colhendo as informações aí que são importantes, para aí começar uma rotina de preparação geral, que a gente chama, né. Então, um dia ali a gente ia começar a trabalhar os fundamentos básicos, as qualidades, principalmente de força, que vão ser base para todas as outras que a gente trabalha dentro do campo do treinamento. A gente primeiro usa a força como a base, a qualidade principal física, depois vem destrinchando isso para velocidade, para potência, para resistência. Eles iam começar ainda com esse trabalho focando mais na força muscular e depois desenvolvendo isso até para prevenção de lesão e tal. Então, antes de dar tiros, trazer mais esforço para esses atletas, a gente já está uma fase ainda de preparação. Então, muito trabalho ainda isolado, muito trabalho específico antes da gente começar a caminhar para atividades mais específicas, mais voltadas no campo, mais voltadas para a especificidade do esporte. No caso, isso funciona praticamente para todas as modalidades, não só para o futebol, né? Mas pegando o nosso caso ali, então a gente trabalha primeiro com esse componente de força, as capacidades gerais, e aí depois você vai aprofundando e aumentando esse nível de intensidade. É o que as pessoas chamam aí de pré-temporada, né, dentro do futebol. É o que a gente estava começando a desenvolver com eles lá no projeto. Ale, como é que fica, então você começa pela força, como é que fica, então, em relação ao impacto, né, para esses atletas, na questão física, né, propriamente dita, esse período que nós estamos todos aí em quarentena, qual é o impacto disso para o atleta? É um impacto bem negativo, né? Porque é difícil você conseguir, mesmo que à distância, né, e mantendo aí uma rotina, você trabalhar essas capacidades da forma mais adequada, com volume e intensidade que a gente trabalharia de forma específica, estando lá no projeto, no espaço, enfim. Acaba afetando bastante, porque às vezes o atleta não tem em casa, não dispõe dos equipamentos necessários. Obviamente, ninguém tem uma academia dentro de casa,
salvo raras exceções do futebol profissional aí, que o cara tem uma academia dentro de casa, e ele pode, como a gente tem visto aí, alguns atletas treinando, então consegue ter mais utensílios, mais acessórios, que aí você consegue desenvolver o trabalho um pouco mais elaborado, né? Então acaba sendo um impacto grande, principalmente como a gente estava nessa fase de preparação, né? Colher dados, enfim, isso você acaba perdendo muito, né? A própria falta de atividade constante vai fazer com que eles percam um pouco de força, né? Percam um pouco do nível onde eles estavam. Isso é fatal, não tem como, você não consegue manter trabalhando em casa, e aí a gente vai ter que retornar para dar um start novamente, partir meio que do zero, vamos dizer assim, em relação ao que a gente, né, já tinha começado a fazer, mas é um impacto grande, justamente por você não ter em casa, né, os acessórios para você fazer os exercícios da forma mais adequada, com a sobrecarga necessária. Então é um impacto bem relativo, né? Eu lembro da live que a gente fez com a Silvia, que é a fisioterapeuta, né? E ela trouxe isso também, ela trouxe essa visão, né? De que esse momento não é o momento que a gente vai ganhar, né? É o momento que a gente vai tentar não perder tanto. Tentar não perder, exatamente. E é bem isso que você falou, né? O professor tá falando, praticamente vai partir do zero, né, Alê? Sim, professor, praticamente do zero, né? Então, agora a nossa ideia, o projeto é quando, né, retornar às atividades lá em loco, a gente vai ter que retestar os atletas de novo, porque não dá para mais a gente usar a avaliação de 3 meses atrás, ainda mais 3 meses nesse período. A gente vai ter que retestar tudo de novo para saber exatamente como é que eles estão agora, e aí sim fazer um novo planejamento, inclusive de datas, enfim, né? Muda todo o cronograma. E talvez agora a gente tenha que fazer alguns outros trabalhos específicos. De repente um atleta que estava muito bem, ele pode ter voltado muito mal, às vezes pior do que um outro, então de repente vai ter que dar uma atenção específica para alguns pontos, né? Por mais que a gente, principalmente o Pedro agora comendo muito em casa, é um dos problemas, né? A alimentação também. Então a gente vai ter que realmente reanalisar, pegar todos os dados novamente, todos os testes, para aí fazer uma nova reformulação desse ano, aí, o resto de ano de atividade. Né? Quer dizer, a gente pode ter impacto aí, como você falou, até mesmo no rendimento do atleta. Né? Ele poderia, com certeza. Né, ter sido classificado de uma outra forma inicialmente, agora com esse período, então a gente ter aí um impacto grande em relação a isso, né? Como você falou. Isso é muito individual, né? Por mais que a gente faça um trabalho coletivo ali, é um esporte coletivo, mas você tem as individualidades. Então, às vezes, um atleta perdeu muito pouco nesse período, né? Como a gente diz, perder praticamente todos vão, mas pode ser que um ou outro tenha perdido em níveis diferentes, né? Então, assim como eles ascendem em níveis diferentes, eles também podem ter decaído em níveis diferentes também quanto à parte física, e aí vai ter que ter todo esse trabalho e essa atenção novamente para identificar onde que eles estão hoje e conseguir deixar todos mais ou menos nivelados aí novamente, né? Principalmente para a questão da prevenção de lesão, né? A gente viu alguns atletas aí se lesionando na volta do esporte profissional, né? Mesmo sendo profissional, eles têm um trabalho de preparação nessa pandemia, nessa quarentena um pouco mais ainda adequado, e mesmo assim, até por conta da própria intensidade do jogo e tudo mais, né? Tivemos lesões aí de atletas, porque realmente é difícil você voltar com 10, 15 dias, você colocar todo mundo em forma novamente e nivelar esses atletas para um período competitivo já, né? Um espaço muito curto. Né? Tá bom. Então a gente já entendeu, a gente tem aí um grande impacto, né? Qual que é o planejamento mais adequado para esse retorno, então, desse condicionamento físico, dessa força, né? O que é o mais adequado nessa volta? A gente ainda não tem certo como vai ser, né? Não tem exatamente. Acho que o primeiro de tudo é isso, né? Retestar, né? Você tem que saber exatamente a condição que está o grupo, a condição que está cada atleta, para realmente conseguir escalonar isso aí, e aí sim você vai começar a preparar novamente essa base. Então é como se a gente, né, eliminasse esses 3, 4 meses aí da programação e vamos partir novamente tudo do zero. Testes, e aí pensar novamente os níveis de força. Claro que agora, dependendo de como vai ser esse cronograma de atividades,
você tenha que apertar um pouquinho mais esses períodos, né? Então, e tudo, na verdade, tudo depende da competição, né? Na preparação esportiva, tudo varia de acordo com o campeonato. Então, qual é o primeiro campeonato, né, mais importante, é quando você tem mais de um dentro do ano. E aí a tua base de treinamento, na verdade, ela é focada naquilo. Então, a partir de agora, a gente vai ter um campeonato, sei lá, setembro, outubro. Então, a tua preparação, ela vai ser toda voltada para esse período, né? Sempre para os campeonatos, né? Ou partidas principais aí, campeonatos no caso do esporte coletivo, ou de provas aí no caso do individual, mas sempre a tua periodização ela vai ser programada em cima daquela competição mais importante. E aí você pode ter algumas auxiliares aí no meio que fazem até parte do planejamento, mas que não são o foco do rendimento, né? O professor fez aqui uma pergunta que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Assim, qual seria o tempo ideal hoje para o retorno? Então, assim, eu acho que ficou claro a questão das datas do campeonato. Se não tivesse essa data do campeonato, qual seria o período ideal, o tempo ideal de treino? Tá. A gente considera dentro da preparação esportiva que um mês, né? Se pegar 30 dias aí direto de preparação, seja um tempo adequado. A gente sabe que é muito difícil ter mais do que isso para uma preparação geral aí que a gente fala, porque os atletas eles não param de treinar nunca, né? Então a gente está falando apenas de uma preparação inicial, porque no decorrer dos campeonatos e de todo o período competitivo anual, eles continuam treinando. Então a gente está falando aí só de uma preparação de base, né, para dar um rendimento mais ou menos adequado. Então você pega os times que começam, por exemplo, o Campeonato Paulista, né? Eles têm às vezes 15 dias no começo do ano e ainda dentro do Campeonato Paulista vão treinando e vão melhorando o rendimento para no Campeonato Brasileiro, por exemplo, chegarem num nível mais alto. Então, porque eles continuam ainda melhorando o rendimento e mesmo que não esteja ainda na melhor forma dentro do campeonato anterior, eles vão melhorando porque, na verdade, o foco está ali. Se você conseguir rendimento aqui, ok, mas não é o principal. Então, como eles não têm muito tempo, ainda vão treinando e vão evoluindo na questão física para chegar no ápice lá. A gente coloca aqui um mês dentro do esporte coletivo, é um tempo adequado, mas isso falando do futebol, né? Porque você tem outros esportes que trabalham com variações de campeonato diferentes. Então, por exemplo, você pega o vôlei, você tem uma programação diferente. Então, talvez você tenha até mais tempo de fazer essa preparação de base. Você tem 2 campeonatos, então às vezes é um pouco mais espaçado. Então, você ainda consegue trabalhar com um calendário de forma diferente. Mas, de uma forma geral, um mês aí com uma preparação básica, aí, né, geral, que a gente fala, é um tempo bom, sim, de treino. Tá bom, tá bom. E qual que é a importância de se manter essa manutenção, né, diária? Então, ainda em casa, com as condições e com os possíveis não equipamentos, né, que a gente tem em casa. Qual que é a importância disso para o atleta? E acho que a gente poderia até estender também, falar um pouco para as pessoas de maneira geral, né? Aquelas que não necessariamente sejam atletas, mas que tinham atividades físicas, né? Que faziam suas atividades físicas, como, por exemplo, na sua academia, enfim, uma aluna que faz atividade física periodicamente em momentos normais, né? Em condições normais. Qual que é a importância dessa manutenção hoje para essas pessoas e para os atletas? Para os atletas, principalmente, aí, né, é a questão do rendimento, né? Porque a pessoa que treina normalmente, ali, visando qualidade de vida, saúde, ou está num processo de emagrecimento, é para realmente tentar não baixar tanto esse nível, né, e não perder, mas você ainda consegue uma manutenção um pouco melhor durante esse período. Então, mesmo trabalhando aí com peso corporal, com implementos que a gente tem em casa, você ainda consegue manter um pouco melhor. O atleta que trabalha no alto rendimento é mais difícil, né? Então, vamos dizer assim, a régua ali está um pouquinho mais alta. Então, a queda também ela é muito, muito acentuada, né? Quando você deixa o atleta parado. Então, você tem que tentar estimular o máximo para que realmente ele perca o mínimo de rendimento possível. Aí, tanto na parte muscular, quanto velocidade, né? Que a gente utiliza muito, principalmente no futebol ali, né? Essa explosão muscular. E tentar manter ele ativo para ele perder o menos de massa magra possível, aí, o menos de massa,
para que ele não venha a se lesionar e no retorno, justamente sabendo que a gente não tem, às vezes, o tempo adequado. Então, o principal ali é que ele mantenha a atividade para perder um mínimo de rendimento e, na volta, ele não esteja tão longe da condição ideal. E para as pessoas, no geral, é aquilo, né? É manter o nível de atividade, realmente, aí pensando em qualidade de vida, como a gente fala, os treinos que a gente dá para o pessoal fazer em casa, até dentro das lives mesmo, são exercícios mais globais, assim, um pouco mais gerais, sem muita especificidade. Então, a gente estava com uma pessoa lá treinando para hipertrofia, por exemplo. Então, você precisa ali de cargas mais altas, você está treinando nos aparelhos, na academia, em casa você não tem como dar essa sobrecarga. Você também vai tentar trabalhar o condicionamento geral para que a pessoa se mantenha saudável, bem no período, e aí não pensando especificamente no trabalho muscular, de força ali, que você não consegue ter a sobrecarga necessária, mas para que ela mantenha pelo menos qualidade de vida ali, aí pensando unicamente em saúde, trabalho com peso corporal, que é muito bom aí para manter resistência, e aí a gente acaba focando mais em manter qualidade de vida mesmo, manter saúde, não ficar totalmente parado, e o atleta perdeu o mínimo, né? Perdeu o mínimo de desempenho, de força aí que a gente consegue. Até dentro de casa, né? Você, por exemplo, tem que trabalhar exercícios de velocidade. Em casa, como é que você vai fazer? Impossível, né? Então, você compensa com alguns outros exercícios para tentar minimizar essa perda, mas já é um tipo de qualidade física que você não consegue treinar. Então, tem algumas coisas que mesmo dando alguns exercícios lá, você não consegue alcançar por conta disso. Um emagrecimento. A pessoa está trabalhando ali um treino aeróbio, tem que trabalhar durante, sei lá, 50 minutos, uma hora e meia. Dentro de casa, se ela não tiver uma esteira lá, muito difícil você fazer um treino que a pessoa fique uma hora e meia treinando isso dentro de uma condição aeróbia ali, que ela mantenha um movimento moderado durante uma hora e meia. Né? Você não tem aparato para fazer isso em casa. Então, você acaba saindo um pouco desses objetivos específicos, né? E trabalhando um pouquinho mais qualidade de vida no geral, realmente para colocar o corpo em movimento mesmo. Legal, legal. Quer dizer, se eu entendi corretamente, a perda para o atleta, de uma maneira geral, ele é muito maior do que para a gente que treina por uma questão de saúde, né? Porque ele treina lá em cima e daí a gente está mais perto de manter, né, a nossa régua do que o atleta, né? Do que o atleta. O retorno da mesma forma, né? Entendo que a questão da lesão é muito mais fácil para um atleta, porque ele também entra já naquela régua lá em cima. Vamos ver. Isso, a pessoa que trabalha o dia a dia condicionamento físico geral, musculação geral, vai ser muito difícil ela se lesionar voltando para a academia. Tá. Não que não possa acontecer, mas é uma porcentagem baixíssima. Agora, o atleta ele já tem um risco muito grande, porque ele vai trabalhar em altas cargas, em alta potência. O esporte exige essa condição um pouco mais elevada. Então, a pessoa vai voltar para a sua rotina da academia. Claro que ela vai ter que fazer pequenos ajustes, aí o profissional também vai ter que, entre aspas, talvez não testar tudo, que é difícil, ninguém faz isso na academia, né? Mas deveria, mas é difícil. Para saber exatamente, essa pessoa parou de treinar lá no leg press com X quilos. Será que agora ela está conseguindo levantar esse X quilos? Talvez não. A gente tem que fazer um reteste ali para equalizar novamente essas cargas. Mas não é isso que vai lesionar a pessoa. Vai ser muito difícil, a não ser que ela treine alguma coisa muito fora do normal, assim. Mas, no geral, ela vai voltar praticamente à mesma rotina que ela tinha. Então, vai ter que fazer esses ajustes, é importante, né, que o profissional também faça essas adequações, porque ela também perdeu condição muscular ali, enfim. Mas, no geral, não é uma coisa que vai alterar tanto. Agora, no atleta, para o rendimento que ele tem que ter, né, para a exigência física que ele tem que alcançar, aí o trabalho é muito mais forte e aí sim você pode ter algum problema de lesão nesse caso. Entendi. E quais são as atividades que você entende que são atividades físicas essenciais para a gente fazer em casa, então, né, durante esse período? O que a gente precisa prestar atenção e fazer? O que a gente trabalha muito, principalmente nas aulas que eu passo e nas lives que a gente faz lá, que são exercícios com peso corporal, né? A gente usa, às vezes, pequenos implementos ali, a gente tem usado garrafinha de água, pede o pessoal colocar uma mochila, colocar peso dentro, pega um saquinho de alimento ali para dar uma sobrecarga um pouquinho diferente.
Mas a maioria dos exercícios são exercícios mais dinâmicos, como a gente falou, a gente não foca muito na condição muscular específica, até porque você não tem a aparelhagem, né, necessária, então você acaba trabalhando o corpo como um todo. É muito difícil a gente fazer treinos especificamente, hoje vamos trabalhar só perna, hoje só superior, só inferior, então fica um pouco vago tentar fazer esse tipo de trabalho em casa, a não ser que a pessoa tenha vários equipamentos lá, não é o ideal. Então o ideal é você trabalhar o corpo como um todo. A gente usa aí muitos exercícios calistênicos, né, aí só com peso corporal, você consegue imprimir um certo ritmo, uma dinâmica boa de exercícios, realmente estimular um pouquinho a parte também cardiorrespiratória, né? Então menos exercícios parados e mais exercícios dinâmicos, que é o que também vai trazer um pouco mais esse lado da saúde aí também, estimular a parte cardiovascular. Fabinho, parceiro, obrigado aí pela presença. Então esses exercícios mais dinâmicos acho que combinam melhor, né? Atende melhor as necessidades que a gente tem de se movimentar nesse período, e não exercícios muito isolados, né, que a gente fala assim. E a gente também tem que levar em consideração o espaço que a gente tem, né? Porque muitas vezes tem que se adaptar, né? Então ali vai... Espaço, né? A gente tem que procurar, tem o pessoal que vai treinar na sacada ali do prédio, né? Quem quer a sacada um pouco maiorzinha, o pessoal que está em casa tem um quintalzinho, vai lá treinar, ou dentro de casa, né? Puxa a mesa para o lado, puxa o sofá e vai se adequando, né? Realmente, você não tem muita área para fazer mesmo. Mas sempre dá, né? A gente vai buscando sempre essas adaptações, até para utilizar o que a pessoa tem lá. Então, tem um sofá lá, a gente usa como um apoio para certos movimentos, uma cadeira, enfim, para tentar realmente usufruir do espaço. Por isso que a gente foge de exercícios específicos que tem a necessidade de um certo equipamento, justamente porque a pessoa às vezes não tem lugar onde colocar o espaço necessário. Então, são exercícios que têm uma certa dinâmica, mas também que você não tenha grandes deslocamentos, né? Eventualmente por conta do espaço. Mas nas lives mesmo que a gente faz são assim, se a pessoa tem uma pequena movimentação ali, alguns saltos, uma coisa que a pessoa consegue fazer num espaço até que não tão amplo, mas tem um impacto legal aí, principalmente na função cardiorrespiratória. Perfeito, perfeito. Tá. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Tá bom. Considerando que a gente até já falou um pouquinho, né? Que tanto os atletas quanto os não atletas, a grande maioria a gente não tem academia em casa, né? E como que a gente faz? Por exemplo, eu vejo nas lives, né? Então a gente pega uma esteira, pega isso. Quais opções que a gente tem aí para utilizar, além das que você já disse aqui pra gente? Mas você diz assim, de acessórios, né? De acessórios para utilizar isso, na atividade física. Tá, legal. A gente tem usado, assim, várias coisas em casa, como eu falei, né? A gente pensa um pouquinho na sobrecarga, né? Da aula que a gente quer dar, ou a ênfase que a gente quer dar naquele dia, mas a criatividade aí dos professores é fundamental nesse momento, né? Para você sair um pouco do óbvio. Então, assim, eu pelo menos nas lives, uso exercícios com cadeira, apoiando em sofá, né? Saquinho de alimento, garrafinha de água, de leite, cabo de vassoura. A gente às vezes usa saquinho, mochila, né? Para dar essa sobrecarga. Às vezes quer fazer um agachamento, né? Com uma sobrecarga maior. Então, pessoal, pega uma mochila, coloca lá uns livros lá dentro, saquinho de alimentos, dá uma sobrecarga de uns 3, 4 quilos para a gente fazer. Quando você conhece o teu aluno e vai fazer uma aula específica, né, com ele direto, então você sabe melhor onde você pode dar ênfase e pedir um pouquinho mais de peso em alguma coisa. Então o pessoal vai procurando lá o que tem em casa para dar essas sobrecargas. Mas assim, a gente tem uma série de exercícios, né, como eu disse, mesmo que seja só com peso corporal, que causam já um estresse bem bacana, assim, uma exigência muscular de resistência bem legal. Então você consegue fazer muita coisa só com peso corporal. A gente já fez treino com toalha, enfim. Aí você tem vários tipos de implemento, mas mesmo com essas coisas pequenininhas, o pessoal falou, nossa, mas com uma garrafinha, sentia a musculatura depois, ficou
é que você consegue criar, né, adaptações e dar os certos estímulos que mesmo sem ter lá uma anilha em casa, você consegue causar um estresse muscular ali, que a pessoa acaba sentindo tão cansada quanto se ela tivesse treinado na academia normalmente. Perfeito. E no dia seguinte também, né? Ai, meu Deus. Fica doloridinho, os alunos falam, nossa, que eu deixo, a perna ainda tá pesada, tá dolorida, eu tô com dor aqui no braço e tal. Então, mesmo com coisas pequenas, às vezes até mesmo sem nenhum tipo de implemento, né? Você consegue, através de algumas manipulações aí, dar uma carga legal, um estresse legal na musculatura aí. Legal, legal, show. Ale, suas lives são se eu não estou enganada, de segunda a sexta, 2h30, é isso? Isso, a gente estava fazendo segunda, quarta e sexta, às 2h30, e domingo, às 10h30. Agora eu vou ter que dar uma repaginada nisso aí, até por conta dos atendimentos online. A gente está tentando montar uma planilha lá para retorno, né, dos treinos presenciais, mas de forma individual ainda, né, sem grupo, que a gente trabalhava em grupo lá, grupos de 6, 7 pessoas, então como a gente não pode ainda fazer isso, a gente vai voltar com treinos individuais. Como eu tive que dividir a agenda, eu vou ter que remodelar esses horários. Amanhã, 10h30, eu vou ter uma, essa de domingo tá garantida na agenda, mas na semana agora eu vou precisar dar uma equalizada aí, nesses horários para conseguir também comportar os atendimentos online que a gente tem com os atendimentos lá do espaço também. Perfeito, perfeito. E quem tiver interesse, acompanha a página, né, Training Solutions, e aí você deve passar a informação por lá, então, dos novos horários. Vou passar na minha, vou passar na da Training, quais serão os novos horários, porque o pessoal essa semana a gente não fez na semana, o pessoal falou, não vai ter mais live e tal, eu falei, não, vai ter, isso tá adequando os horários, né, porque é legal que acaba, a pessoa, eu falei, ela acaba encaixando aquilo dentro da rotina também, e consegue se disponibilizar naquele horário, e agora também os treinos ficam salvos lá no IGTV, então isso é uma parte boa, né, porque quem perdeu naquele horário consegue entrar depois na hora que pode fazer lá em casa. Então isso tem sido bem legal, porque a gente tem visto muitas pessoas fazendo depois do horário, não conseguiu entrar exatamente na hora, mas vai lá depois, posta que fez mais à noite ou mais cedinho. Então isso tem ajudado também que a pessoa não deixe de fazer se ela perdeu o horário da live, né? Ao vivo, perfeito, perfeito. Exato. Ale, nosso tempo aqui vai voando, né? A gente vai batendo papo voando. também, e eu tenho que ficar aqui ligada no horário, porque senão a gente cai do nada. E tá quase terminando aqui. Que mensagem? Antes, eu não sei se mais alguém quer fazer pergunta. Acho que aqui não tem nenhuma. Se alguém quiser, acho que dá tempo de fazer mais uma perguntinha, tá? Qual mensagem que você gostaria de deixar para os atletas e para os não atletas, né, em relação à atividade física nesse momento? E daí eu já vejo aqui o que o Fábio está dizendo. Vamos lá. A recomendação, né, a gente fala tanto para os atletas, para as pessoas no geral, né, não parem de fazer exercício nesse período, né, encontrem uma rotina. A nossa preocupação, né, dos profissionais de educação física ainda maiores nesse período, porque a gente ainda tinha um período em que as pessoas tinham um mínimo de atividade, pelo menos durante o dia. Então se deslocava, ia a pé até algum lugar, enfim, as pessoas que optavam às vezes por deslocamentos ali até para não ir de carro, enfim, sobe de escada, e isso é uma coisa que até isso a gente perdeu nesse período, né? Então literalmente a rotina das pessoas é sofá, cama, cadeira, sofá, cama. Então isso é muito preocupante, né? Porque a gente tem até os contadores de passos aí nos relógios, né? Nos smarts, que é uma coisa que ajuda bastante, né? A pessoa saber quantos passos deu no dia. Então isso despencou, né? Porque a pessoa, nesse período, ninguém estava saindo para lugar nenhum. Então, quer dizer, a inatividade realmente aumentou muito, com muitas pessoas reclamando de dores nas costas, né? Muito desconforto, porque às vezes em casa você não tem a cadeira ideal que você tem no escritório. Então aí você adequa ali na cadeira da cozinha, enfim, né? Nem esse ambiente ergonômico também não é favorável para quem está em casa, exceto quem conseguiu. Não sei se você me ouve, a gente travou aqui.
Ale caiu aqui. Vamos ver se ele consegue voltar. Deixa eu ver se o Ale consegue voltar aqui com a gente para a gente fechar a live. E para ele terminar de explicar aqui para a gente. E responder a pergunta também do Fábio, né, Fábio? Vamos ver que ele está voltando aqui. Tá conectando. O Ale tá entrando, tá, gente? A gente poder fechar aqui. Tati? Oi, você tá me ouvindo? Tô ouvindo só a imagem que não tá aparecendo aqui. Eu não Mas te vejo. O pessoal tá ouvindo o Ale? Quem tá ouvindo, dá um toque aí. Sabe, dá para ouvir o Ale, por favor? Me dá um joinha aí se der, por favor. Se der para ouvir, a gente vai aqui no áudio mesmo. Dá Vamos sim, lá. Ale. Dá sim, Ale. Vamos, A vamos gente lá. tem pouquinho... Obrigada, Toninho. Obrigada, Fábio. Obrigada, Natan. Ale? Ale? Eu acho... o Ale caiu de novo. Peraí, vamos ver se ele consegue entrar aqui de novo. Vamos esperar aqui que ele tá entrando de novo. Oi, Ale, tá me ouvindo? Oi, Tati. Tô te ouvindo. Vamos lá. Tá sem a minha imagem aqui, mas se a galera estiver ouvindo, a gente vai respondendo aí. Tudo bem. Eu vou já, antes de mais nada, porque a gente tem pouquíssimos minutinhos e a live cai. Beleza. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer a sua presença, quero agradecer você ter aceito aí o convite para a gente fazer esse bate-papo. Foi super legal. Acho que super importante a gente falar, né, mais uma vez, de informações seguras com um profissional da área. Então, obrigada por todas as dicas. E agradecer também a todos que estão aqui participando com a gente. E eu não quero deixar de fazer aqui a pergunta aqui do Fábio. Legal. Ele pergunta assim: Ale, sem a rotina da academia, manter o foco fica um pouco complicado. Eu tenho adotado mini hábitos com exercícios. Ale? Eu acho que o Ale caiu de novo, Fábio. Você vê que eu estou tentando fazer a sua pergunta aqui, hein? Mini hábitos com exercícios simples e rápidos. Vale a pena? Eu não sei se você ouviu no início do nosso vídeo, mais ou menos, eu fiz uma pergunta parecida com a que você está fazendo, Fábio. E deixa eu ver aqui se ele volta. Tá? E o Ale falou que o ideal é fazer pelo menos 30 minutos por dia. Então, uns 30 minutos corridos por dia. Se não for possível, eu perguntei se a gente podia fracionar esses 30 minutos. E o que ele explicou é que o ideal são os 30, mas caso não dê, poderia ser de 15 minutos, que menos que 15 minutos você não consegue ter um resultado legal, tá? Então, pensa aí o mínimo 15 minutos. Foi isso que o Ale falou aqui no começo do vídeo, tá? Quero agradecer, então, aqui a presença de todos. Uma pena que o Ale caiu. Oi, Ale. Será que ainda dá para entrar? Para dar um tchau aqui? Vamos ver se dá certo. Vou tentar aqui mais uma vez. Só um minutinho. Opa, voltamos. Voltou. Conseguimos. Ai, meu Deus. Eu já estava até me despedindo. Eu tava conseguindo ouvir você. Você ouviu o que eu falei pro Fábio? Ouvi. Tá certo? Tá certo.
Viu? É importante manter, né, a rotina de atividade, mesmo que você não disponha de 40, 50 minutos direto, você pode se infracionar, como a Tati estava falando, não menos que 15, pelo menos para você dar um estímulo legal, que você consiga, né, comece a causar um certo estresse e solicitação aí do corpo, né, da parte principalmente cardiorrespiratória, mas pelo menos 2 vezes aí 15, 20 minutinhos durante o dia, fracionando esse período aí, você já consegue minimamente ter um trabalho aí para manutenção, para saúde, e pelo menos 20 minutinhos aí por vez você conseguir dar uma puxada legal aí, tá? Quem já está um pouquinho mais condicionado consegue de repente pegar 15, 20 minutos para fazer uma atividade um pouco mais intensa. Se você faz 15 minutos, mas de uma atividade muito moderada, aquilo que a gente estava falando, você talvez não consiga dar um estresse legal, uma solicitação bacana aí, mas pelo menos 15, 20 minutos de uma atividade bem intensa, aí você consegue uma resposta melhor e com certeza já ajuda. Legal. Ale, muito obrigada mais uma vez. Obrigada Sim. pelas dicas, foram show. Obrigada pelo bate-papo e por você aceitar isso aqui com a gente. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, as perguntas. E ficar gravado lá no IGTV. Então, eu vou publicar, a gente terminando, ele já fica gravado lá. Quem quiser compartilhar, depois, né, indicar para algum colega que não teve tempo de assistir, pode ficar à vontade, tá bom? Beleza, eu que agradeço, acho, pelo convite, pela iniciativa, pelo trabalho, e para a gente poder falar um pouquinho de atividade física, que é tão importante nesse período aí, que a galera está ainda em isolamento e precisa continuar assim, né, para que a gente possa aí se prevenir dessa doença e também prevenir as pessoas que estão próximas da gente. Tudo isso vai voltar ao normal, né, mas enquanto isso a gente tem que realmente encontrar um período aí para as atividades físicas dentro do dia. Então a gente tem aí muitas opções, né? Muitos profissionais estão trabalhando aí, disponibilizando vídeos, fazendo lives, então a gente tem muito conteúdo. Agradeço aí todo mundo que segue lá as lives também, que participa. A gente está sempre aberto aí, deixando também o nosso Instagram lá para tirar dúvidas, né? Então quem está fazendo exercício, tem alguma dificuldade, a gente sempre abre lá também para o pessoal poder entrar em contato e a gente poder minimamente orientando quem está fazendo as lives. Então é importante que todo mundo consiga seguir, encontrar uma rotina aí, para que todo mundo possa passar da melhor forma, né? Então não adianta a gente só estar dentro de casa e estar protegido aí do coronavírus, mas piorando o nosso aspecto de saúde por outro lado, né? Então se a gente tem que estar tentando preservar a nossa saúde, a gente tem que tentar preservar por um completo. Então, lógico, né, tendo essas medidas de prevenção aí, mas não esquecendo da alimentação, da hidratação, e principalmente do exercício físico nesse período, até todo mundo voltar às suas rotinas normais. Excelente, excelente. Vamos lembrar do que a Paty falou pra gente também da alimentação, hidratação, top, show. Isso aí. Perfeito. Obrigada, pessoal. Então, até a próxima semana que vem. Valeu, galera. Live. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, Coaching for Action, número 4. E aí vem assistir com a gente também, tá bom? Obrigada. Muito bom. Obrigado a todos, obrigado, Tati. Bom fim de semana para todo mundo e vamos praticar exercício físico aí, que é fundamental. Tchau. Valeu, tchau. Obrigado a todos. Obrigada.